Olá pessoal, boa noite. Começando mais uma live, mais uma série de lives, né? Aliás, na verdade, a primeira aí da série de lives que eu prometi para vocês que ia fazer essa semana. Olá, oi pessoal, oi Ana, oi Geisa, Jéssica, tudo bem? Boa noite. Oi David, conseguiram entrar, que legal. Bom, enquanto isso, eu vou fixar aqui o tema da live, tá? Enquanto o pessoal entra, vamos lá. Eu vou colocar aqui, como ter seu portfólio mesmo sem experiência na área. Pessoal, por quê? Oi Rita, oi gente, tudo bem? Boa noite para todo mundo, que legal, bastante gente por aqui, muito legal. Calma aí, deixa eu fixar aqui o tema. Aqui, fixou. Legal. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir tudo bem? Fechei aqui a porta para hoje não ter interrupção de gato, de filho, de ninguém. Tô sozinha em casa, o filho foi para uma festa. Bom, vamos lá. Vamos começar. Então hoje eu vou falar sobre como ter portfólio sem experiência, né? Por que eu vou falar sobre esse tema? Seguinte, quando a gente vai começar, independente de ser aí na gestão de redes sociais, ter experiência é extremamente importante, né? Porque imagina só, gente, o seguinte, você vai começar uma obra na tua casa, tá? Vai fazer uma reforma na tua casa. Quem aqui chamaria um pedreiro sem experiência? Tipo, você pegaria um pedreiro sem experiência, sem indicação, sem referência, sem nada. Me fala aqui, se alguém chamaria esse profissional para trabalhar em casa. Eu ficaria meio com o pé atrás, ainda mais hoje em dia, né? Que a gente muitas vezes é passado para trás, a gente não sabe, né, muito bem quem é o profissional, ainda mais com o trabalho remoto, onde a gente tem essa questão da distância, tá cada um no lado, né? Piora. Quando a gente ainda vai contratar alguém localmente, ainda, né, você tem ali a presença física, você tem o contato físico, mas no remoto o negócio muda um pouquinho até de figura, né? O pessoal tende a ser mais desconfiado, ainda mais com obra, né, Rita? E aqui no Brasil essa questão é super sensível, prestação de serviço. Então, como é que você vai começar a trabalhar com gestão de redes sociais sem ter portfólio? E eu sei que essa é uma queixa de muita gente, essa é a queixa que muita gente faz. Ah, mas eu não sei como que eu vou começar, eu não tenho trabalho para apresentar, eu não tenho experiência nessa área. Então, o que acontece? Isso acaba sendo uma barreira de entrada, mas não deveria ser. Por quê? Porque hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como é que vocês podem começar a ter um portfólio. Hoje, antes de começar aqui a live, eu estava conversando com o David e com a Andressa, né, a respeito desse assunto de como né, a pessoa pode começar, enfim. E eu falei para eles, olha, uma dica que eu vou dar hoje na live vai ser para pessoa, por exemplo, gente, anota aí essa dica, essas dicas são bem legais, hein? Quero que vocês anotem. A primeira dica é o seguinte, que você pode pegar e criar um perfil no Instagram, por exemplo, sobre a sua cidade, sobre o seu bairro, sobre uma causa. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu moro aqui em Taubaté, né? Eu posso criar um perfil chamado Onde Comer em Taubaté, Onde Ir em Taubaté, Melhores Baladas de Taubaté. Então, eu posso criar alguns perfis e ir buscando referências na minha cidade, no meu bairro, que eu possa ajudar a comunidade, ser um perfil que eu consiga informações e administrá-las. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre onde comer em Taubaté, eu vou em busca dos restaurantes, posso segmentar melhores lanchonetes de hambúrguer para comer, não sei, alguma coisa assim nesse sentido.
e aí começar a gerar posts e com isso você faz aí um envolvimento com o negócio local, as pessoas acabam descobrindo o teu trabalho. E olha só, quando eu contei isso pro David e pra Andressa, eles falaram, cara, você lembrou a gente de uma coisa muito interessante, de quando a gente começou lá atrás. A gente começou no marketing digital, olha só, gente, eles começaram com um perfil que eles me falaram chamado Gramado Tips. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um perfil dentro do Instagram, onde eles davam dicas sobre gramado em inglês. E aí eles começaram, foi dessa forma que eles começaram no marketing digital, né? E aí o perfil deles ficou tão bacana, ficou tão interessante que algumas empresas se interessaram e chamaram eles para trabalhar. Então, olha só, de uma coisa gratuita que eles começaram a fazer para se familiarizarem com essa questão de redes sociais, com marketing digital, surgiu a primeira experiência deles de trabalho de forma remunerada, né? Então vejam só, existe possibilidade, muitas vezes está debaixo do nosso nariz. Então fazer um perfil para você ir treinando, para você ir ganhando experiência, para gerar massa crítica, para você criar o seu portfólio, é super possível. E é fácil, então faz aí uma pesquisa se já existe alguma coisa nesse sentido no seu bairro, na sua cidade, enfim, e crie, você pode começar dessa forma, né? Então é super simples e tá aí debaixo do seu nariz, basta pegar e criar lá o nome de usuário e tal e começar. Antes pensa o tipo de conteúdo que você pode gerar aí dentro desse nome. Então, como eu falei, se é o perfil onde ir, geralmente as cidades têm esse perfil, onde ir em tal lugar, né? Então começa a pesquisar com dicas de turismo, dicas de onde comer, onde tudo, né? Vai sobrar assunto, eu tenho certeza que vai sobrar assunto aí para você, que vai ter uma série de coisas para você comentar, conversar com os usuários, vai engajando, vai interagindo com o comércio local, vai tornando esse perfil conhecido e aí com isso você começa a ter aí essa massa crítica para você gerar o seu portfólio. E por que o portfólio é importante? Aí eu volto naquele assunto lá do pedreiro, né? Se o pedreiro é um profissional com experiência e ele bate aqui na porta da minha casa, o Tchutchuca, o Otsuka, ele trabalhou comigo na Nestlé, tudo bom, Tchutchuca? Que legal você aqui. Cá, oi cá, legal. Então, olha só, se um pedreiro bate aqui na porta da minha casa e eu quero contratá-lo, a primeira coisa que eu vou pedir é referência dele, eu vou pedir endereço de lugares que ele já fez, de repente um muro, uma grade, sei lá, enfim, o que quer que seja que eu esteja contratando, eu vou pedir essas referências e eu vou querer ver o serviço dele. Então o portfólio, para quem quer trabalhar nessa área, é fundamental, porque a primeira coisa que o cliente vai perguntar para você é: você tem portfólio? Você tem experiência? Oi, Josiane! E isso se você falar que não, ele vai falar assim, poxa, mas como que essa pessoa quer cuidar das minhas redes sem que ela tenha uma experiência? Agora imagina que você já criou um perfil como esse, tipo onde ir em Taubaté, e você fala, olha, eu tô começando agora, né? Mas eu já tenho esse perfil que eu movimento, eu falo sobre a minha cidade. E aí com isso você vai ganhando novos contatos, você vai conhecendo pessoas do comércio local, as pessoas vão te conhecendo, elas começam a observar se você faz um trabalho bem feito. E no caso do David e da Andressa, eles me falaram que o que chamou a atenção do perfil deles, que chamava Gramado Tips, eu nem sei se o perfil ainda está ativo, mas foi a identidade visual que eles... Oi, Natália! A identidade visual que eles criaram para esse perfil, né? Então é muito bacana você começar dessa forma. Gente, e não tem só um onde ir, onde comer, nem nada. Vamos pensar numa outra situação. Sempre tem, já falei algumas vezes para vocês, sempre tem um parente, um amigo, um indicado de alguém que esteja precisando de um gestor de redes sociais. Por quê? Olha só, a gestão de redes sociais é a profissão número 1 de 2020. Toda empresa, toda marca, todo serviço precisa de um gestor de redes sociais. Por que isso? Porque o mundo, a forma que a gente tem para se comunicar, ela mudou radicalmente. E aí, o que acontece?
Se uma empresa não tem um gestor por trás, como é que ela vai se comunicar? Vamos pensar no marketing lá de trás, como que ele era? O marketing, ele acabava sendo muitas vezes uma via de mão única. A gente criava a comunicação, entregava essa comunicação dentro de uma revista, dentro de um jornal, dentro da... Tá falhando? Gente, me fala se tá falhando. A Karina me falou assim que tá falhando bastante. Se tiver falhando, eu mudo aqui. Oi, Josué! Ah, que legal! Quanta gente conhecida! O Josué, gente, foi meu professor da faculdade. Muito legal, viu, Josué? Ter você aqui. Então, vamos lá. Ele vai saber muito mais do que eu tô falando aqui. Então, vamos dizer que antes, né, da onde eu vim, lá do marketing que eu vim lá de trás, né, o marketing totalmente offline, era meio que uma via de comunicação de mão única. Então, o que acontecia? A gente criava aquela comunicação dentro de um jornal, de uma revista, da televisão, e a gente jogava aquela comunicação, né, em si. Só que a gente não tinha a oportunidade de ouvir o usuário. O usuário, qual era o canal de comunicação que ele tinha com a gente? Era através de um saque, era através de um 0800. Então, não era uma comunicação de mão dupla como é hoje. Então, hoje, por exemplo, se eu sou uma gestora de rede social de uma determinada marca e eu publico um post, o usuário, hoje, ele tem o direito, ele tem a oportunidade de conversar diretamente com a marca. Então, nenhuma marca quer estar fora dessa situação. A marca, ela quer estar ali presente para ouvir o usuário, para angariar informações, para criar esse relacionamento com eles, criar uma comunidade, criar uma geração de fãs, de seguidores. Esse é o marketing de hoje em dia. Então, por isso que a profissão de gestor de redes sociais se tornou tão importante e essencial. Não existe mais uma marca não ter um bom profissional por trás. Hoje em dia é assim que o negócio funciona, é dessa forma que o negócio está sendo construído. Então, gente, não tem como ficar mais parado ali esperando informações chegarem muito tempo depois. Por quê? Porque dentro ali das redes sociais o negócio é imediato, você tem um retorno bastante imediato, tá? E aí, falando mais um pouco até a respeito dessa profissão, obrigada, Ká. Falando um pouco mais a respeito até dessa profissão, o que é legal nela? A barreira de entrada, gente, o que é a barreira de entrada? Quais são as condições que você tem para começar a ser um gestor de redes sociais? É super pequena, você não precisa ter uma formação técnica, você não precisa de uma universidade, você não precisa de um curso técnico. Para você começar a ser um gestor de redes sociais, você precisa ter um conhecimento sobre ferramentas, você precisa saber escrever bem, você precisa ter empatia, Empatia por quê? Porque você vai lidar diretamente com usuários, então você tem que sempre se colocar no lugar dele. Então é um conjunto de habilidades técnicas e muitas habilidades sociais. Essa semana com a Karina eu conversei inclusive a respeito de habilidades sociais, de soft skills, que é aí também um outro assunto que está super no momento, questão de criatividade. Então, se vocês forem parar para pensar, essa condição de ser um gestor de redes sociais hoje em dia é uma barreira de entrada muito pequena. Se você tem essas habilidades sociais, você já tem mais de que 50%, eu posso garantir para você, porque as habilidades técnicas você acaba construindo ao longo do período. E lógico que há um ano atrás eu não era tão boa igual eu sou hoje. E daqui a um ano eu vou ser muito melhor do que eu sou hoje. Por quê? Porque eu treino, porque o dia a dia te coloca nessa posição. Inclusive esse ano, ontem até eu divulguei aqui, oi Ju, ontem eu divulguei aqui, eu repostei um story que a própria Workana fez, o pessoal lá que cuida da América Latina, eles fizeram um post falando sobre essa condição que eu estou hoje dentro da Workana de ser uma das 5 melhores do mundo. Mas foi fácil chegar nessa posição? Não foi fácil. É uma construção que eu tenho aí dos últimos 4 anos, né? Então, você chegar nessa condição de ser uma das 5 melhores do mundo, é para eu me encher de orgulho, né? Mas o que é isso, gente? É fruto de muito trabalho, muita dedicação, muita técnica, muito estudo, muito tudo. E aí eu quero compartilhar tudo isso aqui com vocês.
Bom, então eu falei da primeira oportunidade que vocês têm de criar um perfil aí de alguma situação da sua cidade. Qual é a segunda, né? Você pegar aí um perfil de um amigo, de um colega, de um parente, de um conhecido, que seja médico, dentista, psicólogo, profissional da saúde precisa tanto, advogado. Gente, com tanta mudança de lei trabalhista, com tanta coisa acontecendo, aí agora com essas leis de proteção de dados, é tanta comunicação que precisa ser levada para as redes sociais, é tanta comunicação que os usuários querem saber que esses profissionais, eles precisam da ajuda de um outro profissional, porque, olha só, eles não têm o conhecimento para saber, para poder ficar postando, publicando, eles não têm tempo para poder fazer isso. Imagina só a vida de um médico, como que é corrida. Vocês acham que o médico vai ficar lá procurando fazer post em rede social? Gente, não. E médico tá cheio aí, consultório médico tá abarrotado e eles precisam se posicionar. Quando a gente recebe uma referência de um médico, aonde que vocês vão procurar? Eu vou procurar a primeira coisa no Google, eu vou procurar dentro do Instagram, eu quero saber quem é aquele médico, qual é a linha que ele segue, o tipo de comunicação que ele tem. Eu já vou imediatamente pro Instagram e pro Google. E vocês? Eu aposto que vocês também fazem esse tipo de análise, esse tipo de pesquisa, que é algo que se tornou natural na nossa vida, né? E muitas vezes a gente até passa a conhecer um médico justamente por ele estar ali presente nas redes sociais, sempre se comunicando, sempre trazendo informação ali para o público. Então, esse é um tipo de segmento, gente, que precisa muito da ajuda de um gestor. Então, sei lá, fala com o pediatra do teu filho. Então, sempre no Google. E aí ele precisa ter um Google Meu Negócio. E o Google Meu Negócio acaba gerando uma página do Facebook, né? Enfim, é tão importante para essa área de saúde ter uma pessoa auxiliando neles nessa questão deles se tornarem um influenciador dentro ali do macro ou micro ambiente em que eles atendem. Gente, é super importante, tá? Então, assim, profissional de saúde pode ir, que é uma coisa certeira, eles sempre vão precisar aí de um profissional ajudando eles. Ó, gente, chamando aqui meu filho. Enfim, a casa aqui é uma loucura, gente, aqui é vida real. Trabalhar em casa tem dessas coisas. Olha só, uma outra coisa que eu quero indicar para vocês, que eu quero dar sugestão para vocês. Sempre tem também uma ONG que precisa da ajuda de um gestor de redes sociais. Inclusive, existe até um site, tá? Eu vou buscar depois para vocês e vou publicar aqui nos meus stories. É um site de voluntariado e onde eles sempre estão em busca de voluntários e eu sempre vejo eles pedindo ajuda para gestores de redes sociais. Então, o que você pode ajudar? Você pode ajudar uma ONG, você pode ajudar um asilo, você pode ajudar um orfanato, você pode ajudar tanta gente que precisa, né? E isso é algo muito legal. E aí, mais uma vez, o que você vai ganhando com isso? Você vai ganhando experiência, você vai ganhando, as pessoas passam a perceber o seu trabalho, vão te indicando. Essa ideia é muito legal, né, Rita? É muito legal. Faz tempo que eu não faço nenhum trabalho voluntário, é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Fiz durante muito tempo, até com o próprio scrapbook eu fiz durante bastante tempo, de fazer cartões, e aí eu construía, eu fazia cartões de scrapbook, eu doava esses cartões para o GRAAC, para eles fazerem venda do bazar deles no final de ano, e aí com isso eles angariavam bastante dinheiro. Então, gente, imagina um GRAAC, né? Que o GRAAC com certeza já tem alguém lá por trás deles, porque eles são bem grandes. Mas imagina se eles não precisam de voluntários para administrarem as redes sociais dele. Lógico que eles precisam. E com certeza aí na sua cidade vai ter um orfanato, vai ter um asilo, vai ter uma obra social que precisa da ajuda de um profissional. Então, gente, desculpa para começar, para ganhar experiência, assim, não tem desculpa, né? Então, é legal essa ideia, né? Porque
eles precisam, são empresas que precisam da ajuda de profissionais. E sem dúvida você pode ali realizar um bom trabalho, dar boas ideias e assim, gente, ir desbravando, navegando, que eu tenho certeza que vai ser muito prazeroso. Além de você estar aprendendo, fazer esse tipo de trabalho voluntário é algo muito prazeroso. Imagina você estar aprendendo e ajudar outras pessoas, né? Então é algo muito legal. Eu já fiz bastante, não com redes sociais, mas eu acabei fazendo já, escrevendo para blogs, né? Para empresas como essa. E é uma forma muito gratificante, né, pra gente poder ajudar. Eu sempre falo que quando a gente faz um trabalho social, quando a gente faz um trabalho voluntário, a gente mais se ajuda do que ajuda os outros, pelo menos essa é a percepção pra mim. E eu gosto muito de doar o meu tempo, de doar a minha inteligência, de doar o meu expertise pra alguém, porque isso eu acho que é uma contribuição muito maior do que uma contribuição de dinheiro. Né? Então, gente, vai mapeando aí essas possibilidades dentro aí da sua, né, do seu radar, do teu mapa, do teu convívio, porque com certeza deve ter alguém precisando. Vamos lá. Uma outra dica que eu anotei aqui, ó, fiz colinha, ó. Tá achando o quê, gente? Final de semana, sexta-feira chegou. Hoje eu terminei a sexta-feira com cara assim de tipo, comecei a segunda, sabe? Não consegui terminar tudo, essa semana foi muito corrida. Vamos lá, Vânia. Por quanto tempo você sugere que façamos o gerenciamento? Vânia, seguinte, legal sua pergunta. Oi, Marília, tudo bem? Bom, olha só. Eu vou contar minha experiência de quando eu comecei, né? Quando eu comecei a fazer gestão de redes sociais e eu não tinha experiência, eu fiz o seguinte, eu fiz um contrato de 2, 3 meses com algumas pessoas, com outras eu fiz de 1 mês. Olha, eu vou prestar o serviço para você durante 1 mês, durante 2 meses, eu quero te mostrar o meu trabalho e vou te falar que 80, 90% deles depois me contratou. Então foi muito legal, porque... Oi, Mara! Porque no final das contas eu acabei não só ganhando a experiência, como eu ganhei o cliente também. Então eu fiz aí uma experiência, porque 1 mês, gente, vou ser bem sincera, 1 mês é muito pouco. O que acontece? Quando você começa principalmente quando você cria do zero o perfil, o primeiro mês você vai sentir aquele perfil, você vai acertar o tom de voz. O que é o tom de voz? A forma que eu vou me comunicar. Vamos supor, eu pego lá o perfil da Mara, por exemplo. A Mara, ela é dentista. Então eu vou lá e começo a escrever. O que eu tenho que acertar? Eu tenho que acertar o tom de voz do perfil dela com os clientes dela. Por quê? Você imagina que eu começo a levar uma linguagem extremamente formal ou extremamente informal dentro das redes sociais. E aí chega no consultório, o paciente dela tem uma experiência diferente. Se eu levo uma linguagem informal para dentro das redes sociais dela, chega lá, ela é extremamente formal, quieta, e dentro das redes sociais eu crio um perfil extremamente expansivo, né, de falar assim, mais uma linguagem popular. Vão falar assim, nossa, mas que estranho. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês que é muito interessante, principalmente dentro dessa área médica. A maior parte dos pacientes acreditam que quem está apostando é realmente o médico ou o dentista. E então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar dar a maior transparência possível nesse sentido. Então, por quê? Porque o jeito que a Mara, por exemplo, trata os pacientes dela dentro do consultório, eu tenho que tentar tratar ali dentro das redes sociais. Tem que ser uma comunicação casada, não pode ser distante. Porque senão vai falar assim, nossa, mas nem parece a mesma pessoa, né? E aí fica uma coisa meio esquisita. Então, quando você está começando, quando você assume um perfil que já existe, ou você vai criar um perfil do zero, você tem que acertar esse tom de voz, você tem que acertar a comunicação que é feita. Passado o primeiro mês, você vai começar a colher as métricas. Você vai ter resultado de engajamento, você vai ter resultado de alcance, você vai ter o resultado das impressões. E aí, com isso, você tem uma massa crítica muito mais robusta para construir o seu calendário editorial. O que é o calendário editorial? O calendário editorial é o calendário a programação
de postagens que você vai fazer para uma determinada rede. Então você vai ver o que mais engajou, o que menos engajou, o que teve mais alcance, o que as pessoas mais gostaram, o que elas têm dúvida. Você pode até criar posts perguntando para as pessoas o que vocês querem saber, quais são as suas dúvidas. E aí, com isso, para um próximo mês, começar a criar aí o seu calendário editorial. Beleza? Respondi sua pergunta? Foi a Vânia que fez. Ju, as pequenas empresas super precisam. Elas super precisam. As pequenas empresas precisam, por quê? Quando você tem um pequeno negócio, qual é o intuito geralmente o empreendedor, ele tem já vários papéis, né, dentro desse pequeno negócio. Então, geralmente é ele quem faz a finança, é ele quem faz o RH, é ele quem faz uma série de coisas. E aí, essa parte das redes sociais, ou elas ficam esquecidas, ou o cara tenta fazer e não sabe como fazer, e aí ele faz de qualquer jeito, e quando ele faz de qualquer jeito ele não tem o resultado, e ele acaba achando que aquilo lá não presta para nada. Então é super importante você mostrar para esse pequeno empreendedor o quanto é importante ter ali um gestor, né? De repente, gente, dentro desses clientes que são menores, você não vai conseguir um projeto tão robusto. O que é um projeto robusto? Um projeto assim completo, onde você tenha postagens diárias, onde você faça um baita de um estudo, né? Mas é importante mostrar para ele da importância de estar ali presente, de estudar os canais corretos para ele. Então, o que é estudar os canais corretos? É ele estar no LinkedIn, é ele estar no Facebook, no Instagram, no Pinterest, no Twitter, enfim, dependendo do segmento, uma determinada rede performa melhor do que a outra. Então é sempre importante testar, fazer essas análises de público, de concorrente, onde que está presente, onde que não está, e ser o braço direito para esse empreendedor é muito bacana. Ele com certeza, depois que notar a diferença entre ele fazer e uma pessoa fazer para ele, ele vai ficar feliz. Vejo isso com o meu irmão. Ele não consegue postar nunca. Pois é, não consegue mesmo. Muita gente assim, muitas vezes eu vejo assim que eles falam: não, eu vou fazer, pode deixar que eu vou fazer, eu vou lá, pego uma imagem, eu mesmo faço, ou eu vou tirar uma foto aqui da minha loja e eu vou postar. E aí, tipo, passa o dia, ele recebe fornecedor, ele recebe reclamação de funcionário, ele recebe... acabou o dia, ele não postou, né? Ou então ele vai lá e posta, sabe que horas? Tipo, meia-noite, que é aquele horário que ele deitou na cama, ele falou: deixa eu fazer um post. Aí, tipo, qual vai ser o alcance dele? Qual vai ser o engajamento dele? 0. Aí ele vai falar: esse negócio não funciona. É isso que acontece. Pois é, Mara, não dá tempo, né? Então, acaba o dia, imagina. E a gente chega em casa, ainda tem que cuidar dos filhos, né? Então, não dá tempo. É isso que acontece. Então, ter uma pessoa é super importante. E aí, essa pessoa, por exemplo, para um profissional de saúde, pode ajudar em muito. Hoje em dia tem agenda eletrônica, não é nem agenda eletrônica, mas existem calendários onde o próprio paciente pode marcar horário eletronicamente. Ajuda muito. O gestor ele pode dar várias ideias pro dentista, pro médico, facilitar a vida, né, dessas pessoas, criar um cartão interativo, um cartão eletrônico para ele poder disparar ali para a lista dele de WhatsApp, de e-mail, enfim. Ju, meu público é meio caminhoneiro, não acho linguagem. Marília, então, você encontrar a linguagem, encontrar justamente o tom de voz, eu digo que talvez seja uma das partes mais difíceis, assim, sabe, dentro da gestão ali das redes sociais. Mas, eu não sei se é público caminhoneiro mesmo, que dirige caminhão, ou se você... Porque aqui, assim, às vezes a gente até atribui, meio caminhoneiro é mais simples, né? Tentar traduzir, assim, a linguagem técnica para uma linguagem mais simples, é uma coisa mais difícil mesmo. E eu sinto muito isso quando a gente está tratando também, sabe com quem? Quando a gente está lidando com clientes, advogados.
porque eles são extremamente técnicos no linguajar deles, né? E só que o cliente não entende o advoguês, entendeu? Então a gente tem que traduzir, eu acho que é mais ou menos isso. É tirar essa linguagem técnica e tentar traduzir mesmo, traduzir como que as pessoas falam. De repente, Marília, fazer uma pesquisa com a audiência sobre o tipo de assunto que eles querem entender, o tipo de assunto que eles querem ter ali, né, dentro das redes sociais, pode ser uma boa, né? Fazer até entrevista com alguns, pega um assunto, faz uma entrevista, faz uma pesquisa, é algo bastante interessante. Calma aí que tem uma pergunta aqui para trás. Fala um pouco sobre trabalhar na Orkana. Vou falar. Não sei se... as pessoas acabam me perguntando muito a respeito da Orkana, por eu ser a gestora das redes sociais deles aqui no Brasil. Então, eu sempre recebo bastante informação, bastante pergunta a respeito disso. Jéssica, me fala o que você quer exatamente que eu fale a respeito da Orkana, a respeito de projetos para gestão de redes sociais dentro da plataforma, é isso? Gente, e aí é o seguinte, como é que você vai começar a trabalhar com esse cliente? Principalmente quando existem essas questões. Eu não sei exatamente o que esse cliente quer falar, eu não sei exatamente ainda a área dele, o segmento dele. Você, para isso, precisa construir um bom briefing. Falo para engenheiros e arquitetos, para uma empresa de terraplanagem atualmente. Marília, eu trabalhei na Caterpillar por 5 anos, eu sei exatamente como que é. Esse público é o seguinte, o público de engenheiros e arquitetos é um público mais técnico, né? Mas quando a gente está falando de empresa de terraplanagem, por outro lado, quem trabalha também ali tem muitos operadores de máquinas, então você está falando com os operadores, com quem executa a terraplanagem, ou você está falando com quem contrata esse serviço? Porque tem uma diferença, né, grande. A gente sempre tem que falar, tá, minha empresa é de terraplanagem, eu ofereço mão de obra, eu ofereço equipamento, para que fase da construção, né? Porque dependendo da frase, você vai do tempo ali, você vai estar falando justamente com engenheiros, você vai estar falando com empreiteiras. Quem que tá ali por trás da empreiteira? É o engenheiro mesmo que tá ali no setor de compras? É ele quem contrata o serviço? Quem que tá ali, né, por trás? Então tem que tentar mapear aí toda essa situação dentro da cadeia. Não sei se ficou claro para você. Bom, o que mais que eu ia falar? Bom, lembrei, perdi aqui o fio, mas voltei. Para você começar a entender esse tom, para você começar a entender essa questão da linguagem, gente, ter um bom briefing, ele passa a ser fundamental. Por quê? Porque é justamente nesse briefing que você vai começar a fazer perguntas, você vai entender essa cadeia, Marília, com quem eu estou falando, quem é o decisor de compras, quem é o público-alvo. Eu falei essa semana, eu fiz uma live falando sobre público-alvo. Então, a gente, nesse briefing, vai entender sobre quem é o cliente que compra dele, né? Se é o decisor de compra final, enfim, você tem que ter todas as mais detalhadas perguntas possíveis para você chegar ali numa informação e aí com isso falar, bom, esse é meu ponto de partida, tá? Então, quando você começar a ter esse briefing, ele passa a ser fundamental para você começar a fazer o seu planejamento. E aí sempre me perguntam, né, a respeito de como que faz para montar um briefing. Eu vou fazer assim, eu vou compartilhar com vocês que se inscreveram para estar aqui na live, eu vou compartilhar com vocês um modelo de briefing, beleza? Eu tenho um modelo que eu sempre utilizo, que eu procuro ser bastante abrangente e lógico que você não vai pegar esse briefing e vai aplicar para todos os clientes. Você muitas vezes vai precisar customizar algumas perguntas, porque nem todo cliente é igual, nem todo cliente precisa literalmente responder todas aquelas questões. Às vezes você vai precisar incorporar umas, tirar outras, então é super importante você ter aí esse norte para você poder começar o seu briefing, tá?
Bom, essa questão do briefing é uma coisa que todo mundo me pergunta, né? Posso compartilhar com vocês. Nem perguntei, vocês gostariam de ter esse briefing aí com vocês para começar a trabalhar como, como gestor de redes sociais? O que vocês acham? Querem receber um briefing ou não? Enquanto vocês me respondem, eu vou tomar uma água. Gente, legal, então vou mandar para vocês por e-mail, tá? Vou mandar para vocês um modelo de briefing. E para quem não se inscreveu e eu não tenho e-mail, vai no link que tá na minha bio, acessa lá, faz a inscrição, que eu não sei se ainda hoje eu consigo, mas amanhã eu consigo fazer o envio desse briefing, tá? Para todo mundo que tiver inscrito. Bom, o que mais que eu quero falar com vocês nessa live que é importante? Uma coisa, aí você foi lá, começou um projeto, foi lá, começou a ter essa experiência, você vai lá e monta o seu portfólio. E aí, qual é a próxima etapa? Depois de você montar o portfólio, é você começar a ir atrás de clientes. E aí, como é que você vai conquistar esses clientes? Eu vou falar exatamente sobre isso amanhã, na live de amanhã. Então, se você começou a me seguir aqui com as lives hoje, amanhã você não pode perder, porque eu vou falar sobre como você vai conquistar os seus primeiros clientes. Então, vocês notem o seguinte, que uma coisa é decorrente da outra, uma coisa é consequência da outra. Você começa a trabalhar, você começa a entender da área. Uma coisa que é super importante, que eu vou voltar a reforçar, a profissão de gestor de redes sociais é a número 1 de 2020, vai ser a profissão mais requisitada. E aí, o que eu acho? Tanta informação que me converti. Ai, Rita, que legal. E olha, eu vou falar uma coisa. A Rita, gente, eu tô vendo que tá chegando aqui mais perguntas. A Rita, para vocês terem ideia, ela é brasileira, mas ela não mora mais aqui no Brasil, ela mora na Holanda. Ela tá com um filhinho pequeno. E eu comecei a trabalhar dentro dessa área justamente porque eu queria sair de São Paulo, eu estava com meu filho pequeno e eu queria ter uma profissão que eu pudesse fazer em casa e pudesse, de certa forma, escolher os meus horários de trabalho. E essa profissão, ela caiu tão bem na minha vida, ela serviu tão bem, que eu não me vejo hoje fazendo outra coisa a não ser isso. Além de amar fazer a gestão, né, de redes sociais, de ser ali a porta-voz do cliente dentro do LinkedIn, do Instagram, do Facebook, eu posso fazer isso da minha casa. Então eu levo meu filho na escola todos os dias, eu busco ele, eu levo ele para festinha. Antes mesmo de chegar aqui na live, tinha levado ele para uma festinha. E aí, a quantidade de clientes e o quanto você vai ganhar vai depender de você. Porque se você quer trabalhar 4 horas por dia, você vai se planejar e falar quantos clientes eu consigo atender dentro dessas 4 horas por dia. Eu consigo atender 2? Então, você trabalha dentro do seu limite, é algo que você consegue muito bem controlar. Tempo, horas de serviços prestados e fazer aí a divisão entre a sua vida profissional, a sua vida pessoal e ter aí uma atividade, né, que você consiga lucrar. E por que eu falei da Rita? A Rita, gente, ela tá lá na Holanda e ela pode, mesmo que à distância, fazer uma prestação de serviço de lá para um cliente aqui no Brasil. Então, vamos supor que ela acabou de mudar, ainda está se adaptando, ainda não consegue um emprego lá na Holanda, que não é o caso da Rita, mas vamos imaginar essa situação. Então, essa é uma oportunidade para mães que estão em casa, que querem acompanhar os seus filhos. Geralmente eu vejo muito assim, esposa de militar, de executivo, que acaba tendo que abandonar suas carreiras para seguir o marido. Então, se a pessoa já tem uma habilidade, já tem uma aptidão para comunicação, né? Poxa, uma profissão tão gratificante, tão legal. Vamos lá. A Catiane me perguntou, para quem não faz as artes ainda, é interessante fazer parceria? Sim, é interessante, é super interessante fazer as parcerias. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que faz
a parte de ads, que é a parte de paga, né? A parte de publicação paga, para quem ainda não sabe, Facebook Ads, Google Ads, então são as publicidades pagas. Eu não gosto de fazer a parte de pago, eu gosto de fazer as publicações orgânicas, eu gosto de fazer o gerenciamento orgânico e geralmente quem faz orgânico não faz o pago, né? Mas você pode começar sim a desenvolver parceria, você pode desenvolver parceria com designer, você pode fazer diversos tipos de parceria. Mas olha, Catiane, quando você vai começar, eu até instruí uma pessoa recentemente a respeito disso. Quando você vai começar, se você começa a incorporar muitas parcerias, dependendo do tamanho do projeto, ele fica caro para o bolso do cliente. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho você começar a conhecer algumas ferramentas que você mesma consiga fazer as artes. Então tem várias ferramentas interessantes. Tem o Spark do Adobe, que é gratuito. Você tem o Canva, que é gratuito. Então assim, vai ficar aquela puta arte sensacional? Vai ficar... Não vai ficar igual de um Illustrator. Mas ó, vou te dar uma ótima notícia, tá? Imagens super poderosas, elas não engajam mais do que uma imagem do Canva, viu? Então, por experiência, várias vezes fiz postagens, pagamos designer para fazer, não tô desmerecendo, pelo amor de Deus, o trabalho de designer, que eu sou mega fã, amo de paixão, mas isso não é uma questão fundamental. Você pode ter um ótimo resultado, ainda que com imagens mais simples, é isso que eu quis dizer, tá? Que mais? Cria um site como portfólio? Foi a Luciane que perguntou. Não precisa, você tem algumas ferramentas hoje que você pode publicar o seu portfólio online. Uma delas é o Behance. O Behance é uma ótima ferramenta para você ir lá colocar as artes que você já criou, colocar projetos. Você pode criar um Instagram, né? Você cria lá um Instagram com algumas imagens, com algumas coisas de clientes. Se você é um redator, você pode criar também um perfil no Medium. O Medium é um site só de redatores, então você também pode criar alguns textos lá no Medium e colocar isso como portfólio. E aí o que você pode fazer? Ir lá no Canva, criar o seu portfólio online e colocar todos esses links. E aí onde é que você vai publicar o seu portfólio? Feito isso, você pode criar o seu portfólio de uma página só. E aí colocar, salvar ele no Drive, guardar o link, guarda lá no bloco de notas no seu celular. Sempre quando pedir o seu portfólio, você manda o link para o cliente. Respondi a sua pergunta, Luciene? Dá uma dica para montar um portfólio para quem mora fora do Brasil. Rita, então, aí se você quer, por exemplo, você quer atender os clientes aqui no Brasil, você pode fazer isso. Você monta, eu acho que mais ou menos a mesma dica que eu acabei de dar para a Luciene. Você monta o seu portfólio, não precisa... de repente você pode até montar um portfólio em mais de um idioma, né? Então, se você quer atender clientes aqui no Brasil, você monta esse específico e você pode até montar, né? Tipo um portfólio em holandês ou em inglês, né? Que é super interessante também, já que você tem essa possibilidade. Começa com o Canva. O Canva é show de bola, né? Legal, Catiane, legal. Então, assim, ó, gente, o portfólio, para você começar, o que você vai colocar? O que é importante você colocar no portfólio? Você pode colocar quais são os seus conhecimentos de ferramenta, clientes que você atende, se tem algum segmento, tem profissional de redes sociais que acaba se especializando num determinado segmento. No começo, eu não sou a favor daquele negócio, tipo, encontre seu nicho. Por quê? Porque você segmenta demais, você fecha portas para outros clientes. Pode ser que com o passar do tempo você fala assim, nossa, eu só atendo cliente da área médica, eu só atendo dentista, eu só atendo fisioterapeuta. E você acaba se tornando uma referência nessa área. Agora, o que eu Juliana, não gosto, por exemplo, se a Mara que tá aqui é minha cliente, ela é dentista, eu não atendo outro dentista na mesma cidade. Às vezes eu não atendo até, assim, de uma determinada, até um determinado raio,
né? Porque às vezes esses profissionais, eles concorrem e eu não acho justo. Às vezes ela confidencia uma estratégia dela para mim, de uma abertura de um novo consultório, de uma nova área que ela vai trabalhar, e se essa informação vaza, não quero ser eu a suspeita ou a causadora aí de qualquer informação, de qualquer situação nesse sentido. Então eu não pego, raramente eu pego clientes do mesmo segmento. Eu pego se for assim, tipo, um aqui em Taubaté, outro lá em Porto Alegre, que eu sei que não vai ter, né, nenhum tipo de concorrência, tá? Mas eu não acho justo com o meu cliente compartilhar aí, né, estratégias dentro, né, quando tem uma concorrência. Eu não acho legal, não acho... Por isso que eu acabo não me especializando tanto, assim, tipo, eu só atendo dentista, eu só atendo médico, porque você acaba fechando algumas oportunidades. De repente o médico te indica, sei lá, para uma oficina mecânica, te indica para uma escola, te indica, o médico ele é ginecologista e te indica para um ortopedista, né? Então assim, acaba tendo bastante indicação, que é a tendência, porque quando você realiza um bom trabalho, você acaba tendo muita indicação. Você acha interessante a gente criar um perfil próprio falando sobre marketing digital? Acho que seria um portfólio interessante. Vânia, eu acho que é interessante. O meu perfil aqui eu falo só a respeito de gestão de redes sociais, né? Então, o que você pode fazer? Você pode criar um perfil dando dicas para o pequeno empreendedor, você pode dar dicas para médicos, você pode dar dica para advogado, você pode dar dica para escola, porque que é importante, mas, né? Então, se você for, você pode segmentar, ou aí se for para criar um perfil, eu acho que é mais legal dar uma segmentada, porque daí você vai assim, sabe, bem direitinho. Eu vou falar sobre redes sociais para ONGs, para instituições filantrópicas. Aí eu acho legal dar uma segmentada, mas se você não quiser segmentar e falar de uma forma geral, sim, você pode, porque daí você vai falar, as pessoas, você vai acabar gerando uma autoridade, né? E as pessoas vão acabar ali te reconhecendo. E você também pode aproveitar esse perfil para mostrar o seu trabalho, repostar posts que você criou de outros clientes para dar como referência. Pode, eu acho que é legal. Eu sempre sou muito a favor, gente, de tudo que a gente puder fazer de forma gratuita, principalmente quando a gente está começando. Sabe por quê? Porque com o passar do tempo, você começa a ver, nossa, esse site aqui é interessante, olha, esse site aqui faz análise de hashtag, esse outro aqui faz programação, esse outro aqui, e no final das contas, na hora que você vai ver, a tua conta de ferramentas está enorme. E você começou, você ainda não tem ali uma remuneração muito grande, e isso pode te trazer um prejuízo financeiro. Então, assim, quanto mais coisas gratuitas a gente puder utilizar, eu acho que é mais interessante. Eu acho não, tenho certeza que é interessante, né? Eu assinava, para vocês terem ideia, eu assinava o pacote da Adobe. Todo mês eu pagava. E aí eu falei, poxa, eu tô usando tão pouco, eu vou fazer um teste, vou ficar sem o Photoshop. Eu vou tentar só com Canva para ver se ele, né, se ele cobra essa minha necessidade. Gente, eu não senti falta nenhuma do Photoshop. Então, assim, também observar quais são as ferramentas certas que você realmente precisa ali no seu dia a dia, porque senão você pode acabar entrando aí numa enrascada de assinar um monte de coisa, nem utilizar e, enfim, aí a tua conta no final do mês fica alta, tá? Porque para você começar, você não precisa pagar um site, você não precisa ter uma hospedagem de domínio próprio. Até hoje eu não tenho, tá? Eu tenho uma lá do meu trabalho, que era o antigo trabalho remotamente, mas eu não tenho um domínio próprio com o meu portfólio. Aonde que tá o meu portfólio? Tá no Behance. O Behance é um site super legal, ele é da Adobe, é o lugar onde estão os designers, os fotógrafos, os arquitetos, enfim. É um site voltado justamente para isso. E aí, você pode... Oi, Francisco, tudo bem? Aliás, já falei com o Francisco, fiz já um convite para ele. Logo mais vamos falar sobre imposto de renda, né, Francisco? Imposto de renda para MEI, imposto de renda que agora o leão começa a pegar. Bom, mas vamos lá, vou voltar no assunto.
O Francisco, gente, ele é lá da Conte Simples. Oi, Francisco. Ele é lá da Conte Simples, sou super fã deles, empresa de contabilidade online. Super bacana, eles atendem o Brasil inteiro, sou super fã deles. Mas olha só, então assim, vamos, gente, economizar as ferramentas, tudo que a gente puder economizar nesse momento. A gente tem que colocar esforços onde a gente precisa. E até falando de contabilidade, olha só que coisa engraçada. Muita gente quer abraçar, né, tudo, como a gente estava falando lá atrás dos empreendedores, quando a gente está começando, que a gente quer fazer tudo e tal. E a gente não pode também querer fazer tudo, porque daí a gente cai justamente no erro do empreendedor lá, que não tem o gestor de redes sociais. Então, essa semana eu ouvi uma frase que eu achei sensacional, Francisco, olha só. Eu ouvi de um empreendedor falando o seguinte: Juliana, hoje em dia o gestor de rede social, para mim, é tão importante quanto o contador. Eu não posso mais ficar sem e eu não sei fazer. E é justamente isso. Eu falei, cara, isso daí para mim foi tão profundo, porque hoje em dia a gestão de redes sociais, ela tem essa mesma necessidade do que tem uma empresa com uma contabilidade. Então a gente tem que pegar e colocar esforço naquilo que a gente sabe fazer e delegar aquilo que a gente não sabe fazer. E isso a gente tem que mostrar essa necessidade pro empreendedor, pro médico, pro dentista. A gente tem que mostrar essa necessidade para eles, porque senão ele fica sem postagem, ele fica sem o perfil dele, ele fica sem absolutamente nada, e aí vem o concorrente, ó, e abocanha ele fica sem cliente, fica sem nada, né? Bom, gente, queria saber se vocês têm mais alguma dúvida. Amanhã, como eu falei, eu vou voltar e vou falar como você vai conseguir clientes. E aí eu vou falar um pouquinho mais a respeito da Workana, que é uma das formas que você tem de conseguir cliente, mas não é a única. Não é a única. A Workana é uma delas, mas não é a única. Então, olha só, sobre portfólio, eu queria saber se tem mais alguma dúvida, se eu posso esclarecer mais alguma dúvida sobre esse assunto. Eu dei várias dicas legais aqui, então falei para você que você pode começar a trabalhar criando um perfil aí para sua cidade, sobre alguma causa, sobre onde ir, onde comer, onde visitar, né? Falei sobre instituições de caridade filantrópicas, que você pode começar dessa forma. Então foram várias ideias para você. Espero que vocês tenham anotado tudo. Me fala aqui se tem alguma dúvida, que eu vou... a gente tem mais um tempinho aí de live. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Me fala aqui se vocês gostaram, mandem os seus corações, os seus comentários para eu saber se foi legal, se vocês gostaram dessas ideias, se eu atingi aí a expectativa de vocês. Oi, Fê! Olha, outro também que eu tenho que pegar pelo pescoço. Aliás, acho que sou eu, né, Fê? Que a gente também... Falei pra ele que eu quero fazer uma live com ele. O Fê, ele é advogado, o Fernando, o doutor Fernando. E eu quero chamar ele para uma live para ele falar sobre legislação e teletrabalho. Certo, Fê? Porque é algo muito importante. Tá dirigindo? Então para de dirigir. Gente, ai, Rita, salva todos os posts. Ô, gente, ó... Eu fico super feliz cada vez que vocês escrevem, cada vez que vocês falam, Juliana, esse post para mim foi um post de ouro, esse post salvou a minha vida. Esse é o intuito que eu tenho de ajudar vocês, de compartilhar aquilo que eu sei, porque eu acho que quando a gente compartilha, a gente multiplica, né? Então é isso. Ó, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça que amanhã tem live, então tem live amanhã, que eu vou falar sobre como adquirir clientes. Aí depois, no domingo, 7 horas da noite, eu vou falar sobre renda, vou falar sobre trabalho em casa, eu vou falar mais sobre essa profissão. E depois, na segunda-feira, também tem outra live, tá bom? Olha, um super beijo para todo mundo que esteve aqui, super obrigada mesmo. E aí eu espero todo mundo amanhã e vou mandar o e-mail. Se você não se inscreveu ainda, vai lá no link que tá na minha bio. Se inscreve, eu vou receber seu e-mail e vou compartilhar aí um modelo de briefing com todos vocês, tá bom? Pessoal, beijão, boa sexta-feira para todo mundo. Até mais. Obrigada por todo mundo que esteve aqui comigo.